Olá turma e sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e eu sou o professor Nelson e hoje vamos falar da história do surgimento da Química. Antes de iniciarmos a nossa aula, peço para que se inscrevam no canal se ainda não é inscrito e que coloque o seu like e partilhe este vídeo com mais pessoas que possam precisar desta informação. Então vamos à nossa aula. A história do surgimento da Química compreende 4 fases, sendo a primeira fase da Antiguidade, a segunda fase da Idade Média, a terceira fase da Idade Moderna e a quarta fase da Idade Contemporânea. O que marca a primeira fase, que é da Antiguidade, isso aconteceu na Idade Antiga, de 400 anos antes da Era Comum ou antes de Cristo, até o século V da Era Comum. O que marca esta fase é a descoberta do fogo. O homem, nesta fase, descobriu o fogo e usou o fogo para várias atividades, sendo uma delas a preparação de alimentos e transformação dos metais. A pedra, a madeira e os ossos em tecidos domésticos, como copos, colheres, pratos e panelas. Os objetos de utilidade agrícola, ancinhos e enxadas também, eram produzidos a partir do uso de fogo na transformação da matéria-prima para a produção desses utensílios. E também usava-se o fogo para a produção de ferramentas, para a construção de casas e para a caça. Ainda na Antiguidade, o homem usava o fogo para a produção de vidros, produtos de cerâmica, entre outros. Muitas das coisas que nós nos beneficiamos hoje em dia, como produtos da cerâmica, já vêm sendo produzidos na primeira fase da Antiguidade. A descoberta do fogo na química é muito valiosa porque teve um grande impacto durante o período da Revolução Industrial. O fogo foi usado em vários processos químicos, ainda hoje é usado nas indústrias para vários processos químicos. A segunda fase é a era da alquimia. Então, esta fase compreende o período a partir do século V a século XV. A química desenvolve-se a partir da alquimia, que foi praticada por muito na Europa, na China, na Índia e no Egito. Então, o que é a alquimia? A alquimia era uma arte mística conhecida como química da Antiguidade ou da Idade Média, cujo principal objetivo era a transformação dos elementos em outros. Aqui, a alquimia teve um grande impacto para o surgimento da química, porque foi nesta fase em que muitos processos e muitos instrumentos foram produzidos. Enquanto o homem tinha seus objetivos com a alquimia, não os objetivos que a química tem na atualidade, desenvolveu vários equipamentos, vários instrumentos, vários processos, vários métodos que são atualmente usados na química para a realização de vários trabalhos. Um dos exemplos de um instrumento desenvolvido nesta época é a balança. Eles precisavam de ter a balança para medir a quantidade da matéria-prima na produção dos elementos que eles pretendiam. A alquimia tinha 3 objetivos. Primeiro, transformar metais não nobres em ouro. Eles acreditavam que existia uma pedra filosofal, ou seja, uma fórmula correta em que se podia pegar certos metais e transformá-los em outro, tão nobre como o ouro, em termos de qualidade e propriedades. O segundo objetivo era de obter um remédio que curasse todas as doenças e dar uma longa vida. Então, neste caso, encontrar o elixir da longa vida. Eles acreditavam que existia uma fórmula certa de misturar certas matérias-primas e, a partir de reações químicas, produzir-se um medicamento que tivesse essas propriedades, ou de dar uma vida longa às pessoas, ou de curar todas as doenças. O terceiro objetivo deles era de criar uma vida humana de forma artificial, ou seja, criar-se um ser humano sem que haja o cruzamento entre um homem e uma mulher e depois a posterior fecundação, a gestação da gravidez e o parto. Então eles queriam criar o homem artificialmente, juntando os elementos que compõem o ser humano e assim poderem criar este ser humano. Feliz ou infelizmente, nenhum destes objetivos foi alcançado. Se tivessem alcançado o primeiro objetivo, poderíamos conseguir o ouro de forma barata. Se tivessem alcançado o objetivo número 2, a ideia da esperança em Jesus Cristo entraria em colapso. Se tivessem conseguido alcançar o objetivo número 3, a ideia de que Deus criou o homem também entraria em colapso. A terceira fase é da Idade Moderna. Ela compreende o surgimento da química como ciência. Então, na primeira e na segunda fase, a química não existia como ciência, como nós conhecemos atualmente. Então,
a química vai surgir entre o século XV ao século XVIII. O período entre os séculos XV a XVIII foi um período cheio de mudanças e acontecimentos mundiais. Por volta do século XVIII, por intermédio de Robert Boyle e Antoine Lavoisier, a química passou a ser considerada uma ciência, passou a ter um objeto e métodos próprios de estudo. Antigamente não se tinha definido o objeto de estudo da química, como hoje sabemos que a química estuda a matéria, as suas transformações e as suas aplicações, e também não existiam métodos próprios para o estudo desta matéria. Então aqui já estabelecem-se os métodos próprios para o estudo da química. Antoine Lavoisier, Robert Boyle foram homens importantes que influenciaram muito para o surgimento da química como ciência. Então, este período da Idade Moderna é marcado pelo desenvolvimento da ciência, e neste caso, a química também é desenvolvida. Quando falo de ciência, refiro-me também às ciências naturais, onde envolve biologia, envolve também a física, entre outras ciências. A quarta fase compreende a idade contemporânea, isto é, do século XVIII aos tempos atuais. Então, esta fase caracteriza-se pelo fato dos cientistas usarem métodos modernos para descobrirem substâncias através de experiências químicas. Então, nesta fase, são feitas várias experiências para a descoberta dos elementos químicos, para a descoberta de substâncias. Então, uma das descobertas foi a descoberta do oxigênio. Quem descobriu o oxigênio foi um pastor chamado Joseph Priestley. Nas experiências que fez no laboratório com a vela, acabou percebendo a existência do oxigênio como um elemento-chave para que haja combustão. Outra descoberta foi a lei da conservação das massas, que quer dizer que a quantidade dos reagentes é igual à quantidade dos produtos. Ou seja, se nós pegamos a lenha e queimamos, então o produto que sai, que é a cinza e a fumaça, terá a mesma quantidade em termos de peso, em termos de massa, com a lenha que nós queimamos. E muitas outras descobertas foram feitas nesta época. Então, a palavra química vem do grego e ela quer dizer arte de transformar os metais, pois a química vem dos conhecimentos desenvolvidos na alquimia, cujo objetivo era de transformar metais não nobres em metais nobres, entre outras atividades desenvolvidas dentro da alquimia, que não era ciência, mas sim uma arte que usava vários conhecimentos de várias áreas de conhecimento. Então, de forma resumida, o surgimento da química compreende 4 fases. A primeira fase, que é a fase da antiguidade, e esta fase é marcada pela descoberta do fogo. A segunda fase, que é a fase da Idade Média, que é marcada pela alquimia, e a quarta fase, que é a fase da Idade Moderna, que é marcada pelo surgimento da química como ciência. E a quarta fase, que é a fase da Idade Contemporânea, que é marcada pela descoberta de novas substâncias e novos processos através do uso de métodos da química. Agora vamos às atividades para ver se alguma coisa ficou no nosso cérebro. A primeira atividade é ler com atenção a afirmação que se segue. A química, juntamente com a física e biologia, são ciências que se dedicam ao estudo da natureza. O que é natureza? Então, é para definir a natureza. De que forma o homem modifica a natureza? Aqui vai mencionar as fases do surgimento da química, número 2, número 3. O marco mais importante na antiguidade foi a descoberta do fogo. Para que fins é que o homem usava o fogo na antiguidade? Usava o fogo para quê? Então vai dizer aí. E qual foi o contributo da alquimia para o desenvolvimento da química? O que é que aconteceu na alquimia que ajudou no desenvolvimento da química? Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de colocar o vosso like, de compartilhar o vídeo e se inscreverem no canal. Fica para a próxima. Tchau.